Bom, seguindo aquela estratégia, aquele método que eu sempre falo. Você responde antes de mim, tá? Eh, Se o café era a sustentação econômica do Brasil, a população vivia mais, né, concentrada. A população vivia mais no campo ou mais na cidade? Segundinhos aí para você pensar. Então, óbvio que a população vivia no campo, na zona rural. Continuo te questionando. Essa população, então, estava mais concentrada ou ela estava mais dispersa? Outra questão que vai ser importante, né, em razão do voto. Essa população era alfabetizada ou não? O que você acha? Então, olha, gente, por que eu fiz essas perguntas para vocês? Então, vocês, com certeza, né, então já me responderam. Ela era, né, vivia no campo, estava dispersa, não é isso? E havia um índice de analfabetismo muito grande. Por que eu queria que você chegasse a essas conclusões? Porque, veja, se eu tenho uma população dispersa, tá? Eu tenho uma população relativamente pequena, né, em cada lugar, né? Quando tem a cidade, é uma cidade pequena, tá? Então, o que vai permitir, gente? Que os coronéis controlassem as eleições, tá? Então, veja, o voto era, né? Por que eu te perguntei se era alfabetizado ou não? Porque os analfabetos não podiam votar, certo? Então, olha, vamos fazer uma continha comigo. Vamos pensar, imaginar aí uma população, seja, né, qual período. A Constituição também, né, determinava que o voto era apenas masculino, as mulheres estavam excluídas. Então, ó, vamos pensar comigo. Você tem lá um total da população, né, e aí as mulheres não votam. Quantos por cento da população você vai tirar? Né? Ou seja, no mínimo 50%. Tá? Geralmente tem mais mulheres, né, que homens, mas, né, vamos pensar em 50% já está bom. Metade da população já não vai votar. Aí você vai pegar essa metade. Você mesmo me falou que a população vivia na zona rural, portanto, né, a possibilidade de ser alfabetizado era menor, né? Havia um índice de analfabetismo muito grande. Quantos por cento você vai tirar? Olha, eu vou te antecipar. Gente. Sabe quantos por cento da população votava nesse período? Mais ou menos 12% da população, tá? Então, veja, havia uma possibilidade de controlar esse voto, tá? Absurda. Olha, eu vou dar uma paradinha. Nós temos aí poucos minutos de aula, tá? Não estou contando aqui, imagino que uns 10 minutos, tá? Acho que nem chegou a 10 minutos. Você já tem duas coisas, pessoal, fundamentais. Se você estiver resolvendo questões aí da República Velha, você vai perceber isso. Você já tem, no mínimo, pessoal, duas coisas super importantes. O domínio das oligarquias, tá? E esse fenômeno do controle do voto, que se chamava coronelismo. Aqui, tá? Eu uso o recurso, né, como eu, né, sempre falo, né, para vocês, de uma informação mínima você fazer dela o máximo, não é isso? E aí esse momento, geralmente, né, 99% vai funcionar. Tá? As palavras, os termos vão te dar informações preciosas. Porque, pessoal, na história, não é como os nossos pais, né, que deram o nome porque achavam bonito, né? Minha família, olha, Marcos, né? E a sua aí, cada um aí com seu, né, com seu nome, foram os pais, né, que escolheram, achando que eram, né, nomes bonitos, às vezes a gente não gosta muito, né, mas enfim, nós fomos batizados com essa intenção. Na história não, gente, tá? Você batiza, né? 99%, hein? Nós vamos ver agora uma exceção, inclusive. Mas veja, mercantilismo, porque a atividade era mercantil, né? Liberalismo, porque predominava uma ideia liberal, e assim por diante. Nós vamos ver isso, gente, ao longo de todo o nosso curso. Agora, chegou o momento em que, se o aluno, gente, está só querendo chutar, aí ele vai errar, certo?
Porque, olha, gente, a palavra coronelismo aí não diz respeito a militares, tá? Por isso que, inclusive, eu fiz no começo já aquela observação, gente. Tá? Só o Marechal Deodoro, Marechal, né, Floriano. Por que surgiu, então, esse termo coronelismo? Né? Os coronéis são os oligarcas. Porque na época do Império, esses caras, né, os grandes proprietários de terra, não sei até que ponto você já estudou, no Império, eles, né, tinham esse título de coronel. Eles eram os coronéis lá da Guarda Nacional, não sei se você lembra, foi criado lá no período regencial. Então, voltando à ideia, os coronéis eram também os proprietários de terra. E aí, pessoal, ficou como se fosse um apelido, né? O coronel. Se você leu as obras lá na literatura do Jorge Amado, né? É uma literatura cheia de coronéis. Então, não confunda, gente. É um dos raros momentos aí onde né, a nomenclatura pode fazer você errar. Então, não tem nada a ver com o coronel do exército, né? Não, apenas como você vai pensar, como se fosse um apelido dos fazendeiros, tá? Das oligarquias.